Paz de Deus, meus caros irmãos em Cristo Jesus. Espero que estejam todos bem. Paz do Senhor Jesus Cristo, paz e graça. Neste momento, irmãos, eu quero passar aqui um estudo sobre aquelas igrejas que falam em Apocalipse. As 7 igrejas de Apocalipse. Que para nós é muito importante nós termos esse conhecimento, irmãos, porque isso tem um significado profundo referente à volta do Senhor Jesus Cristo e referente ao que está acontecendo agora na atualidade dentro das denominações, que aqui nós podemos tirar exemplos, né? O irmão que tem prazer de entender, de conhecer as Escrituras, né? Que tem prazer de conhecer mais sobre a palavra de Deus, deve estar atento a esses acontecimentos, não é, irmãos? O livro de Apocalipse, irmãos, ele se destaca a respeito da volta de Cristo, a respeito dos finais dos tempos. Eu sei que vocês estão já cansados de ouvir eu falar a mesma coisa, não é? Mas é necessário, irmãos, porque é para o ensino das igrejas isso, para o ensino dos irmãos, porque tem irmãos que você precisa sempre estar retocando as coisas, porque antigamente nós não éramos acostumados a se dedicar tanto ao estudo bíblico, à análise bíblica. E hoje nós precisamos, porque nós estamos vivendo praticamente dias a quais nós estamos percebendo que de acordo à narrativa que nós vemos nesse mundo, irmãos, dos governos, das políticas, nós estamos percebendo que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. E aqui João, irmãos, ele se referia, João estava na ilha de Patmos, irmãos, ele se referia, através da guia que Deus o deu, a respeito das 7 igrejas da Ásia Menor. Essas 7 igrejas, irmãos, são originalmente as destinatárias do livro de Apocalipse. Elas receberam ali o livro de Apocalipse, que por sinal, irmãos, custou muito caro para João escrever esse livro. Ele foi levado, se nós formos analisar bem, os irmãos analisam uma coisa. João foi levado para a ilha de Patmos, irmãos. Uma ilha que ali eles retiravam muito carvão, né? Quebravam pedras e havia minérios ali, entendeu, irmãos? Então João não foi ali, não era uma ilha paradisíaca, né? Muita gente pensa que ele ficou ali numa boa e que tinha... E por mais que nós possamos entender, irmãos, das coisas de Deus, nós sabemos que Deus cria caminhos, mas eu não acredito, eu principalmente, não é que eu não acredito, eu tenho uma concepção de que João teve a revelação do livro de Apocalipse ali, mas ele não escreveu ali. O anjo falou, escreve, mas será mesmo que ele escreveu na ilha? Ou será que aquilo foi escrito dentro dele, para depois ele escrever num lugar que ele tivesse a condição de escrever? Bom, não sei. Isso aí é uma coisa que me fica assim... eu não posso dizer para os irmãos com toda clareza, porque eu vou falar bem a verdade para os irmãos, estava numa ilha praticamente isolado, não é? Isolado da comunidade cristã, dos irmãos, e até mesmo para enviar essas cartas, eu acredito que havia muita dificuldade. Todavia, Deus tem os seus caminhos, né? Eu não quero aqui acrescentar, nem tampouco diminuir. Então, irmãos, esses livros que foram escritos a essas igrejas ficaram popularmente conhecidos como 7 livros, como as 7 igrejas de Apocalipse. Foi para elas que ele escreveu, né? E ficaria para nós, não é? Mas ali foi o início da exortação, né? Para que aquelas 7 igrejas pudessem ouvir aquilo que João o apóstolo, né? Estava declarando através do Espírito Santo para ensino, né? E ficou popularmente assim até o dia de hoje, né? Claro que é para todas as igrejas, não é só para aquelas 7. Mas aqui falava de 7. Então nós vamos falar dessas 7 que existiam ali naquela época, certo, irmãos?
é importantíssimo para um estudo correto do livro do Apocalipse nós conhecermos essa parte. Um pouco mais sobre essas igrejas. Primeiro você pode me perguntar, por que são 7 igrejas? Por que não eram mais? Bom, nós precisamos entender aí, irmãos, uma linguagem um pouco... uma linguagem espiritual. Dentro de um âmbito espiritual, de uma atmosfera, não seria linguagem, dentro de uma atmosfera espiritual. Por quê? Porque dentro desse número, primeiramente nós temos que ver isso, irmão. Temos que entender que o número 7 é muito representativo na presença de Deus. Na construção do livro de Apocalipse também. Certo, irmãos? Nós vamos encontrar o número 7 aplicado explicitamente 54 vezes nesse livro. Certo? Dá para compreender que esse número tem um significado muito grande diante de Deus. Eu posso até dizer assim, não vai pensar que eu sou numerologista, mas eu acredito que o número 7 é o número de Deus, né? Porque o número do Senhor Jesus Cristo, eu não estou aqui, eu não sou nenhum numerologista, mas não tenho nada místico, mas eu acredito assim, porque veja bem, aqui fala das 7 igrejas, e é aplicado isso daí 54 vezes. Você pode pegar a Bíblia e fazer um exame, ler se você quiser, procurar no dicionário, você vai encontrar e você vai perceber que essas 54 vezes em todo o livro, incluindo as 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, você vai encontrar também 7 selos, 7 castiçais, 7 trombetas, 7 taças. Você percebeu que tudo dentro desse contexto narra o número 7. Irmãos, é algo impressionante, né? O que nós vamos descobrindo quando nós vamos lendo o livro de Apocalipse, certo, irmãos? E implicitamente temos várias aplicações, como essas 7 seções que dividem o livro, e divide o livro também em 7 bem-aventuranças e 7 referências. Olha só, irmão, tudo 7. 7 bem-aventuranças, 7 referências, não é? E a palavra de Deus 7 vezes reverencia o Todo-Poderoso, o Deus eterno, né? Poderoso e magnífico e eterno, né? E dentro de outras coisas também, basicamente o número 7 no Apocalipse representa uma totalidade daquilo que aquilo que nós precisamos saber a respeito do completo, do fim, né? Algo completo, sendo assim uma boa explicação, porque de 7 igrejas é a indicação, irmãos, de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas. Isso não quer dizer que era só para aquelas 7 igrejas. Esse livro, sim, ele foi ao livro de Apocalipse, que muitos conhecem como o livro da Revelação. Ele foi escrito no ano 95, não é 1995. Teve um irmão que perguntou para mim, o que aconteceu em 1995, irmão, que eu não entendi, mas não é, irmão, é 95 depois de Cristo, tá? Esse livro apareceu, já fazia 95 anos, né? E aproximadamente 25 anos depois da destruição de Jerusalém, né? E Jerusalém foi destruída no ano 70. Depois de 25 anos apareceu o livro de Apocalipse, certo, irmãos? Então nós temos que considerar tudo isso daí, irmãos, né? E considerando isso, as 7 igrejas descritas no livro de Apocalipse, irmãos, elas são as destinatárias primárias, mas o importante é dizer que na Ásia Menor existiam outras igrejas, não era só aquelas, certo? Então elas serviam para todas. Mas veja que situação difícil também. Passar a informação desses livros para as outras denominações, para as outras igrejas, deveriam ter copistas. Por isso que nós temos que dar muito valor na Bíblia. Primeiro passo que eu quero dizer aqui nesse estudo: valorize a Bíblia que você tem, certo, irmão? Ponha ela na tua vida como algo de muito valor. Porque, irmãos, o que nós temos na nossa mão é uma riqueza
de literatura incalculável, certo? É uma coisa incalculável. Não há critérios para nós dizermos assim, não há palavras para nós colocarmos diante de tão grandiosidade que é a Bíblia Sagrada e principalmente nas revelações de Deus, que são coisas que não são para qualquer um interpretar. Estou falando aqui, irmão, mas eu estou aqui também às vezes tem um esboço, tem alguma coisa, porque para interpretar, irmão, eu preciso ficar muito em comunhão. Dá para interpretar algumas coisas, mas aqui não se trata de uma profecia, de eu interpretar a profecia, mas aqui se trata de eu falar sobre o livro, para que vocês entendam e que despertem em vocês o desejo de ler o livro de Apocalipse. Porque tem irmãos que acham assim, é um livro difícil, eu não vou ler esse aqui que eu não entendo nada. Não, você não entende hoje, mas lê amanhã de novo, daqui a pouco a sua mente vai se abrindo. O segredo das coisas, irmãos, é nós se dedicarmos nela. Nunca diga, eu não vou conseguir aprender. Diga, se Deus quiser, Deus vai me dar graça de eu aprender. Porque se você falar que não vai nunca, você não vai mesmo. Não se acomode na sua posição. Não. Seja ousado, se movimente, certo? Então, irmãos, definitivamente, nós podemos então tirar essa conclusão. Em primeira instância, a ordem sobre as igrejas destinatárias do livro. É uma conclusão que nós já tiramos, né? O Apocalipse partiu particularmente de Cristo, irmãos. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que falava. Era o próprio Messias, o próprio Yeshua HaMashiach. Foi Deus direto, foi uma coisa assim, entre Deus ditando para João. Deus falando com João. Ali fala, apareceu um anjo. Mas Deus, irmãos, ele toma a forma que ele quer. Ele pode tomar a forma de um anjo, ele pode tomar a forma de um homem. Porque quando nós vemos lá em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, há algo muito assim, como é que eu posso dizer para vocês? Algo muito assim complexo, porque sai fora do padrão da nossa realidade, porque Deus, ele não quis dizer forma física, forma da nossa anatomia, segundo a semelhança, a inteligência, a capacidade de conhecimento, o intelecto, o caráter. Porque Deus ele enche o universo, entendeu, irmão? Ele não poderia ser só do tamanho de um homem para ele encher o universo. Ele é um ser supremo, ele está em todos os lugares. Nós apenas somos uma pequena molde, né, da imagem de Deus que criou nós segundo a sua imagem, vamos dizer assim. É o que eu penso, não é, irmãos? Eu não posso dar uma natureza, determinar como seria o rosto de Deus, como seria o olhar de Deus, como seria a boca de Deus. Você falando da minha semelhança, você vai olhar para mim, então será que Deus era parecido comigo? De forma alguma. Não tem como, né, irmãos? Deus é muito mais bonito que eu, sou um coitado, né, irmão? Vocês estão entendendo? Às vezes eu falo brincando assim, mas é para quebrar o gelo, tá, irmão? Então vamos lá, irmão. Vamos prestar atenção aqui, para não demorar muito nesse vídeo. Então, irmão, muitos estudiosos falam que as igrejas escolhidas estavam próximas umas das outras, mais ou menos uns 55 quilômetros de distância, interligadas por boas estradas romanas que facilitaria a troca de correspondência. Isso são historiadores da época. Muitos não sabem, mas existiam historiadores na época, irmão, até do Senhor Jesus. Por isso que eu aconselho aquele que conseguir baixar, eu não sei se consegue baixar ou se consegue comprar, o livro de história histórico de Heródoto. É um livro muito bom para a gente poder comparar as coisas, né? Aquilo ali foi formidável, irmão. E durou também até esse século. Eu acredito que ainda existe, né, irmão? Então, vejamos bem, irmão. E também, irmãos, é interessante que todas essas cidades, cada uma das igrejas existia uma corte romana. Perto de cada uma das igrejas existia, nós falamos corte, né? Corte seria como um tribunal romano, vamos dizer assim, para vocês entenderem. Que naquela época representava grandes problemas para os cristãos.
porque Roma não aceitava. Então, perto de uma corte romana, não é que tinha uma igreja montada, construção, mas tinha uma comunidade, uma casa, que recebia os cristãos e ali se fazia o culto, se venerava a Deus, se agradava a Deus, não é, irmãos? E existia uma perseguição também naquela época. Então isso causava problemas para os cristãos, eles tinham que ter cuidado. Inclusive em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, havia templos que era celebrado o culto até ao imperador. Então imagine uma comunidade cristã próxima a templos que comemoravam cultos ao imperador. Seria difícil mesmo para um cristão estar ali perto e cultuar ao Senhor, porque seriam perseguidos. Então a relação das 7 igrejas pode ser encontrada facilmente no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Você vai no livro 1, você vai capítulo 1, versículo 11, sendo elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e vale saber que a Ásia Menor atualmente é região ocidental da Turquia, não é, irmãos? Já é um outro lugar aonde que nós podemos também citar uma parte, mas eu acho que é melhor eu não citar aqui para não ofender, mas só se... Bom, deixa para lá, não vou citar essa parte aqui para não criar nenhum cisma, certo, irmão? Após receber, irmãos, e os 7 castiçais também estavam ali. E após receber a ordem de escrever o livro para as 7 igrejas, João teve então uma visão de Cristo, que andava no meio dos 7 castiçais, ou candeeiros, como você queira dizer, certo, irmãos? Então, irmãos, vejam que coisa maravilhosa, irmãos, que existia e que Deus deu para João, por misericórdia, contemplar com seus olhos. João realmente ele viu o reino de Deus. Não passou mesmo a geração, porque ele viu tudo o que aconteceu. Ele viu até o céu, irmão. Ele viu onde nós íamos morar e tudo. Ele viu o paraíso, ele viu a cidade santa. Então, irmãos, vamos nos preparar para esse dia. E vamos ter misericórdia, né, irmãos? Ele viu também na destra, na mão, né? Na destra, a destra, quer dizer, a direita, 7 estrelas. E no próprio capítulo 1, nós vamos ter um relato, irmãos, da explicação sobre esse simbolismo. São 7 castiçais de ouro que representam também as 7 igrejas. Veja o cuidado que Deus tinha com essas 7 igrejas. Ele tinha até uma representação junto com ele que representava as 7 igrejas. E hoje? Será que cada um de nós, porque hoje o Senhor, a reunião de pessoas que nós fazemos num lugar ou numa casa ou numa igreja de material, são consideradas igrejas. A verdadeira igreja é a reunião de pessoas, certo, irmãos? Mas nós será que nós não temos uma representação diante de Deus? Deus não nos conhece, Deus não sabe com quem está falando. Você acha que não? Claro que sabe, irmãos. Aqui ele falava o nome de cada igreja. Você faz parte da igreja. Será que ele não conhece o seu nome? Quando você nasceu, quando você aceitou a Cristo como teu Salvador? Quais são os processos que você passou? Por isso que nós não devemos julgar as pessoas, né? Estava falando agora há pouco com um servo de Deus. A pessoa comete alguma infração grave, o juízo pertence a Deus. Nós não podemos empurrar a pessoa assim de qualquer maneira, porque Deus sabe o que ele pode fazer. Nós não sabemos. É errado. Às vezes a gente vê coisas erradas. Até nós mesmos podemos praticar coisas feias e erradas, mas nós não sabemos o projeto de Deus na vida de cada um. Por isso nós temos que ter cuidado. Essas igrejas, muitas delas estavam dando problemas, irmão. Porém, Deus tinha a representatividade delas perto dele. Os 7 castiçais de ouro representavam as 7 igrejas e as 7 estrelas representavam os anjos das 7 igrejas. Quem eram os anjos? Os servos de Deus que estavam na frente, não é? Provavelmente. Ou será que teria um anjo que cuidava da igreja? Bom, irmãos, tenhamos uma luz de Deus
para não avançarmos além daquilo que é o nosso conhecimento humano, certo, irmão? Quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? Bom, aí então dentro do estudo eu vou falar. As cartas são endereçadas ao anjo de cada igreja. Então quer dizer que isso ficou claro que existem duas interpretações sobre quem seriam os anjos das 7 igrejas. A primeira interpretação, qual é? Defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Vocês estão entendendo? Por isso que tem que ter cuidado. O anjo é aquele que está na frente entendendo. Não. Tem duas interpretações. Na primeira, muitos entendem que eram literalmente anjos, certo, irmãos? Literalmente, anjos celestiais. Essa interpretação, irmãos, ela busca algumas referências no Antigo Testamento. Nós podemos até dizer alguma delas, onde seres celestiais são designados a ajudar e proteger e determinar o povo. Porém, nós temos que entender também, porque João escreveria para anjos, sendo que eles estão constantemente na presença de Deus. Para que escrever para um anjo se o anjo está junto com Deus? Né? Essa é uma interpretação que alguns teólogos, algumas pessoas têm, mas se nós olharmos, nós vamos perceber que parece que não bate muito bem, não é, irmãos? Mas a gente respeita porque nós não somos dono da razão, certo, irmãos? João escrevia para anjos, sendo que eles estavam constantemente na presença de Deus. Como seria possível escrever um livro e enviar a um anjo? Esta é uma outra objeção. São as maiores fraquezas desta posição. Então essa posição, ela fica enfraquecida, porque Deus não escreveu a carta para anjo se o anjo está junto com ele, entendeu, irmão? Então, a seguinte interpretação considera principalmente o fato de que a palavra anjo significa literalmente o mensageiro, que pode ser tanto um ser celestial como um ser humano. Certo, irmão? Poderia ser aquele que estava na frente. Não está determinando aqui, não. O anjo da igreja é um ser humano, mas também não está dizendo que ele não era. Ele era um mensageiro, certo, irmãos? Que pode ser tanto celestial como um humano. Então aí nós ficamos entre isso, para nós não falarmos coisas que podem trazer ou fazer nós sermos falsos profetas. Eu afirmar que o anjo da igreja era o tal irmão fulano de tal, é complicado. Agora eu falar que ele poderia ser um mensageiro, seria um ser que era mensageiro, que trazia mensagem para o irmão, ou seria um irmão? Bom, eu não tomo posições diante desta situação, porque é Deus que conhece. Porém, vamos dividir as coisas e ao mesmo tempo unir através da comunhão. Dividir dentro do nosso conhecimento para não explicarmos coisas erradas. E pela comunhão considerarmos que poderiam ser os homens, certo, irmãos? Bom, dentro desse conceito nós podemos então, os líderes da igreja, irmãos, podem ser eles que eram os anjos. Uma fraqueza dessa posição é que em nenhum outro lugar na Bíblia, líderes de igreja, presbíteros, bispos, pastores, são identificados como anjos. Você vai e procura lá nos antigos, no Atos, lá onde Paulo colocou, eles não chamavam eles de anjos. Aí chamavam de bispos, presbíteros, anciães, diáconos, pastores, né? E eles não eram identificados como anjos. Então, é um grande mistério. Reconheço que ambas as interpretações, irmãos, elas podem estar corretas, mas possuem problemas de interpretação. Particularmente, eu prefiro a última posição, que eram os presbíteros, pastores, eu prefiro essa. Os anjos das igrejas eram esses. Agora, essas interpretações que eu falei, não fui eu que falei, foram teólogos que estudaram. Eu estou passando aquilo que eu aprendi, que eu copiei, que eu escrevi, entendeu, irmão? Que está escrito. Lógico, é uma coisa que a gente não tem, não. Era um anjo, era um ser humano que estava lá, era um anjo, mas aí ele cometeu um monte de erro.
às vezes caía do lugar que estava, então como é que ficava? Se ele era um anjo de Deus, ele ia permanecer até o fim. E se ele não era um anjo de Deus, ele ia cometer um erro grave, poderia voltar até atender de novo, porém, ele ficava numa situação difícil, porque ele, como anjo, não poderia fazer aquilo que ele estava fazendo, certo, irmão? Claramente, irmãos, que nós podemos entender, então, que nesse livro de Apocalipse temos de forma claramente dividida 7 cartas às 7 igrejas. Isso não significa que foram escritos 7 livros individuais, não foram individuais, mas muito provavelmente um único livro que foi lido em cada sessão ou em cada igreja, tendo sessão inicial a uma carta, certo? Ele estava escrito como uma carta. Escreve isto ao anjo da igreja que está em Filadélfia. É como se fosse uma carta, estava endereçada para aquela igreja. Isso não quer dizer que se eu pegasse aquela carta, eu não pudesse ler o outro capítulo ou outro livro. Eu não estava impedido disso. Em cada uma dessas cartas individuais dentro do Apocalipse, nós podemos encontrar, irmãos, ou anotar, vamos dizer assim, um padrão de organização do conteúdo, né? E esse padrão de organização, irmão, saudação, destinatário ao anjo da igreja de Efésios, né? Aí vocês vão ver nos versículos ali, versículo 2, 1, 8, 12, 8, 12, 18, 18, depois vocês 8, 12, 12, 18, depois o 3, 1 e 7, 14. Eu tenho que marcar os versículos aqui, senão a gente não vai conseguir nada, né, irmão? A autodesignação de Cristo, quer dizer, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Porque ele é a direita, é a destra, é o lado do poder. Vocês sabiam? O lado direito é o lado do poder. Vocês observaram que as ovelhas que estiverem à direita é que vão subir. As que estiverem à esquerda não sobem. Note que existe um paralelo entre quase todos esses títulos, uma descrição simbólica. Porque Cristo no capítulo 1, versículo 12 ao 20, a aprovação, conheço as tuas obras. Né? Assim o teu labor, quer dizer, o teu trabalho, a tua perseverança. Apenas a igreja de Laodiceia não recebe uma aprovação assim muito boa. Porém, condenação. Tenho, porém, contra ti, olha lá, falou para elas, né, para as igrejas daquela região. Tenho, porém, contra ti as igrejas de Esmirna e Filadélfia não possuem nada de condenável, mas para aquela está escrito, tenho, porém, contra ti. Aí foi uma advertência, uma ameaça. Não que Deus destruísse, não, Deus somente deu uma advertência. Quando Deus adverte você, meu irmão, Ele está querendo que você melhore. A advertência de Deus não quer dizer que Ele está te destruindo ou querendo te jogar fora. A advertência de Deus é simplesmente para te corrigir, para você não cometer, ou para mesmo que você se arrependa. A advertência de Deus tem um significado de arrependimento. Ninguém fique com medo quando Deus te adverte, porque isso faz bem. É melhor o Senhor te advertir do que você cair no buraco, não é verdade? Aí ele falou, lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Fica esperto, né? Vai lembrar de onde que você caiu, né? Se não, aí pontinhos você lê lá. Se você não lembrar de onde você caiu, pode acontecer alguma coisa, né? As igrejas de Esmirna e Filadélfia não recebem advertências, mas essas outras aqui, essa lá de cima recebeu, né? Exortação também receberam as igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Olha uma exortação. Aqui ele repreendeu a igreja, qual foi? Laodiceia, né? Não, a Laodiceia, apenas a igreja de Laodiceia não recebe aprovação. Então, essa igreja aqui que ele repreendia era a igreja de Laodiceia. Mas depois, ele começou a falar lá embaixo, depois de passar essas igrejas, ele deu então a entender que era para todos. Isso serviu para todos, cada um ficasse em alerta, não é, irmãos? Porque qual é alerta?
Ele exortou, ele falou, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso foi para todos, não só para aquela época, mas para hoje. As igrejas hoje, somos nós, e vamos falar então de denominações, que nós não consideramos, eu não considero denominação igreja. Denominação apenas por causa da lei, cada uma tem que ser o seu nome. Igreja é unidade, igreja é um corpo que está ligado em Cristo. Não existe um corpo de uma igreja, se a pessoa sair daquela igreja, ela é cortada. Não, ela sai daquela igreja, ela pode ir para outra, está pertencendo ao mesmo corpo. Então, porque a placa denominacional não vai salvar ninguém de nada. Quem salva é Cristo. Nós não podemos ter esse pensamento, não, se eu sair da congregação e for para a Assembleia, eu vou para o inferno. Não, é mentira. Se você sair de lá e for para lá, você continua no mesmo corpo, porque lá fala de Jesus Cristo. Apostatar da fé é você sair de uma igreja que crê em Jesus Cristo e você ir para um lugar satânico. Vou falar bem claro assim. Eu sei que é difícil falar isso, porque hoje as leis estão complicadas. E depois ele deu uma promessa para todas as igrejas, que ele repreendeu, que ele exortou, que ele falou. Ele não jogou fora, ele falou assim, ao vencedor, olha só, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Então, irmãos, todas essas igrejas, mesmo aquelas que tinham defeitos, mesmo aquelas que foram... Porque você não vai achar a igreja perfeita. Como hoje não acha. Né? Mas o que tem que fazer, irmão? Tem que fazer é procurar cada vez mais melhorar na presença de Deus. Eu não sei quantos minutos já deu ali, irmão. Meu Deus, como a gente fala e passa rápido, né, irmão? A igreja de Éfeso foi elogiada por seu tempo, trabalho por rejeitar o mal, por sua perseverança, por ser paciente, pela crítica. Enfim, a crítica fica por conta do esfriamento do seu primeiro amor. A recomendação é que a igreja se arrependa, que volte a praticar as primeiras obras. Éfeso, irmão, foi um lugar difícil para João e tudo, tá, irmão? Mas a promessa ficou para todos, irmão. Ficou para todos. A promessa da árvore da vida. A igreja de Esmirna foi elogiada por suportar o sofrimento que estava sendo submetido naquela época. Foi elogiada, né? Não recebeu crítica. Recomendada de que sejam fiéis até a morte para resistirem à perseguição. A igreja de Esmirna recebe uma promessa, a coroa da eterna vida, da vida eterna. A igreja de Pérgamo, a igreja é elogiada por manter a fé, a confiança, a tolerância. Ou melhor, por não tolerar, o elogio por não tolerar, irmãos, a idolatria, a imoralidade, as heresias, a recomendação e um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa um maná escondido, uma pedra com um novo nome. Tiátira, a igreja de Tiátira é elogiada pelo amor e pela fé. A paciência que demonstra também pelo serviço prestado. E as boas obras que melhoram em relação ao início. E é criticada por tolerar a idolatria e a imoralidade. Recomendada que sejam fiéis, pois o julgamento está próximo. Recebem a promessa que governarão nações e que receberão a estrela da manhã. Sardes, a igreja de Sardes, alguns têm sido fiéis, porém duramente criticada por ser uma igreja morta. Recomendando, ali uma recomendação bem clara para que se arrependam, se esforcem e que ainda lhes restam os fiéis que são prometidos de vestidos brancos. A igreja de Filadélfia também elogiada, certo, irmãos? Por obedecerem a Cristo, honrarem o seu nome e não receberem também não receberem crítica. A recomendação é para que eles sejam fiéis. Para Filadélfia é prometido um lugar na presença de Deus, um novo nome, a Nova Jerusalém. Laodiceia escreve também sobre Laodiceia. A igreja de Laodiceia não é elogiada em nada. Ao contrário, é criticada porque ela é morna, é indiferente, por não receber não recebe recomendação, por não se arrepender e serem zelosos
e os que vencerem receberão a promessa de que compartilham do trono de Cristo, não é, irmãos? Qual o significado, então, das igrejas do Apocalipse? Para resumir, resumidamente, existem duas interpretações sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Uma defende que as 7 igrejas representam 7 eras ou períodos, né? Representam as condições que ocorreram em qualquer período da história da igreja e repetem constantemente e não apenas períodos específicos, particularmente. Penso que a última posição é a mais correta. Então, cada igreja daquela representava uma época. Vocês podem observar, irmãos, vamos falar só do calendário judaico. O calendário judaico ele está no ano 5.784, por aí, certo, irmãos? Então, não fez 7.000 anos ainda. Falta um pouquinho para 7. Durante esses períodos todos, imaginemos que fosse uma semana. Foram 7 igrejas. Por último, aqui falou com a última igreja. Então quer dizer que antes de fechar talvez esses 7 anos do calendário judaico, possa ocorrer a volta de Cristo. Eu não estou dando datas. Eu estou dizendo que pode. Por quê? Deus não fez o mundo em 6 dias e no 7º ele não descansou? Então, irmão, nós temos que entender uma coisa. As coisas que estão escritas na Bíblia têm um fundamento. E o que eu quero dizer para vocês, eu não quero passar muito, que são líderes que estão na frente do povo. Cuidado ao julgar as causas. Porque vocês, muitas das vezes, isso é para todos, para mim também, se precipitam. Você tirar a liberdade de uma pessoa na igreja, você pode jogar todo mundo no inferno. Se você tiver luz, você pode ter guardar uma alma e guardar uma família inteira. Por exemplo, uma pessoa passa por uma vexatória, é estrupada, por exemplo, passa por um estrupo. Você vai pensar, não, e se não foi verdade? Isso daí não é verdade. Mas a pessoa falou que é. O que você tem que fazer? Deixa na mão de Deus. Deixa a pessoa, ela falou que foi, deixa na mão de Deus. Não põe a tua mão, não tira a liberdade de ninguém. Se não é Deus que cuida da obra dele, deixa lá. Se não foi, Deus mesmo vai tirar. Se foi, Deus vai deixar. Melhor, se foi, Deus toma um caminho. E se não foi, Deus toma um caminho também. Mas o importante é que se você dá uma oportunidade de perdão, de misericórdia, você vai alcançar misericórdia. E você não usando de misericórdia, você também não alcança. Porque não há pecado que Deus não possa perdoar, irmão. A não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas há irmãos que gostam de julgar, que têm prazer de fazer fofoca, que têm prazer de levar o nome do outro para ser condenado. Irmão, para com isso. Você está sendo uma pessoa que não está tendo a luz de Deus. Ah, mas eu tenho que cuidar da obra. Você não tem que cuidar de nada. Quem cuida da obra é Deus, irmão. Você tem apenas que administrar o que está na tua mão. E quando chega alguma coisa na tua mão que você não sabe, você não pode tomar uma decisão por si próprio, porque subiu na tua cabeça. Aí não é o Espírito Santo que está guiando, é você mesmo que está fazendo as coisas. Como é que eu vou cortar a liberdade de uma pessoa que chega para mim e fala assim, olha, eu passei por esse processo. Eu não vi, eu não estava lá. Eu vou encobrir o negócio e vou deixar a pessoa ali. Agora, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade, isso ela vai acertar com Deus, não é comigo. Agora, se ela aconteceu, mas ela está ali, eu deixei ela ali, ela começa a se humilhar e chorar e pedir perdão, Deus também pode perdoar ela. E eu fiquei livre do sangue daquela alma. Agora, se você toma uma posição, assenta, tira, joga fora, aqui não é mais o teu lugar, você acaba caindo junto depois. Porque da maneira que você mediu, você vai ser medido. Então aquele que está na frente, irmão, ele tem que ter luz. Ele não pode ser dono. Ele tem que pedir a luz. E não é que ele cobre pecado. Ele tem que cobrir, irmão, a vergonha das pessoas. Porque ninguém quer ser envergonhado diante dos outros. O importante é Cristo julgar. E é Cristo tomar as decisões aonde nós estamos. Foi o que aconteceu aqui. Cada igreja dessa, quem determinou o recado não foi João. Ele recebeu de Deus, e de Deus ele passou. Se fosse dele, ele não falava nada.
observamos esse detalhe. Deus é que determina aquilo que tem que ser feito em cada época, em cada igreja e em cada pessoa que está lá dentro. Não somos nós. Se nós tomarmos a frente de Deus, irmão, nós corremos um grande risco de errarmos diante de Deus e de perdermos até a vida eterna se nós tomarmos a decisão sem Deus determiná-la. Então que Deus guarde a mim, a você, e que deixe como está certas coisas e deixe as águas correrem. Eu vou falar isso, vou falar. Deixe que falem o que quiserem falar. O importante é que você tem que cuidar da sua alma também. Ou você quer deixar só para agradar o ancião, para agradar o cooperador, para agradar esse, você vai mexer ali numa coisa que você não sabe nem o que é, irmão? Para com isso. A igreja tem dono. E não é você, e não sou eu. A igreja tem dono, e o dono é Jesus Cristo. Tem irmãos aí fazendo as coisas como quer, cortando liberdade, jogando gente fora, falando que você não é digno, que aquele lá já pecou, que aquele lá não sei o quê. Irmão, a igreja de Laodiceia foi repreendida. Mas não está dizendo que ela foi condenada. Deus não condenou nenhuma dessas igrejas, mas ele repreendeu. Por quê? Porque ele amava todas. Se ele não amasse, ele não repreendia. Você está entendendo? Entende essa palavra, entende esse estudo. Deus seja louvado. Parece um pouco complicado, mas se você meditar bem, você vai ver que tem profundidade. Deus abençoe a todos.